Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é aquele vídeo especial onde eu faço um recap do mês que passou. Então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês como que foi fevereiro do lado de cá. Fevereiro começou de um jeito muito bom, que a gente conseguiu ter um tempo de qualidade com o meu sogro, que mora em São Paulo, e ele veio passar as férias aqui no sul, então ele foi pra Barra da Lagoa, lá em Floripa, e a gente conseguiu passar um dia inteiro lá e curtiu bastante. A Sara curtiu bastante, a gente conseguiu aproveitar bastante a praia. Então foi um tempo de refrigério, assim, a gente estava precisando disso. Então deu para aproveitar muito. Foi um mês, de modo geral, que a gente conseguiu ter mais tempo de atividades ao ar livre, sabe? De sair pro parque, a gente conseguiu até fazer um piquenique. E essas atividades ao ar livre, assim, ai, me recarregam. Toda vez que a gente faz qualquer coisa, nem que seja 5, 10 minutos ao ar livre e volta, assim, isso pra mim traz um respiro, traz um alívio, assim, então eu gosto muito. E uma das coisas legais também é que esse mês eu consegui continuar sendo mais constante no devocional com a Sara, principalmente fazendo uma atividade ou outra. Eu já havia comentado no vídeo do recado de janeiro, e aí eu consegui colocar mais algumas atividades durante esse mês. E é muito legal assim ver como ela tem gostado, como ela tá se envolvendo com isso. E aí às vezes ela quer ligar pra avó, pro avô, pra mostrar aquilo que ela fez. Então tem sido muito legal. E também eu vejo que é uma forma que tem ajudado muito ela a guardar aquilo que eu ministrei, aquilo que eu falei com ela, sabe? Essas atividades práticas ajudam a lembrar a história, o personagem, o que aconteceu. Então é bem legal ver esse processo dela construindo, né? Essa visão sobre Jesus, assim. E uma das coisas legais que aconteceu esse mês é que ela sozinha começou a orar falando Papai do Céu. Eu já ministrei algumas vezes sobre o Papai do Céu, né? Eu falo pra ela que ela tem dois pais, que é o Papai do Céu e o Papai Bruno. Mas ela sozinha, assim, uma oração da noite, antes de dormir, ela foi lá e começou a orar com o Papai do Céu. E aí fez a oração dela e eu achei isso muito especial. Então foi algo que, tipo assim, ela construiu essa visão dela, né? De oração. E ela tem feito isso. E tem sido bem legal, assim, ver esse processo dela. Em fevereiro também eu iniciei o livro 2 daquela série de disciplinas espirituais que eu já falei para vocês em outro vídeo. Esse aqui é o livro 2, Permaneça em Meu Amor. Ele vai falar sobre simplicidade, solitude, silêncio, submissão e serviço. Eu tenho gostado bastante, mas eu não consegui terminar ele em fevereiro, porque eu senti de terminar uma outra leitura que eu havia parado no final do ano, que é esse livro aqui, Até que Nada Mais Importa, do Luciano Subirá. No começo eu achei que não tava indo, assim, achei meio enrolado, sabe? Mas depois ele começou a ficar muito interessante, eu tô devorando, falta apenas um capítulo para terminar. E Deus tem falado muito comigo, assim, muito mesmo, com esse livro. E tem sido muito bom, assim. Então, não sei se você já leu esse livro, mas fica aí a indicação, Até que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá. Esse mês de fevereiro a gente conseguiu ir para Floripa no culto lá e foi muito especial. Teve um dos cultos que o Bruno ministrou lá, então foi bem legal também. À medida que a gente consegue ir para Floripa nos cultos lá, visitar as pessoas e ter tempo junto, a gente faz esse esforço. E prova disso é que a gente escolheu os padrinhos do Baby, Samuel. A gente foi até a Floripa para ter um tempo com as pessoas que a gente escolheu, né? Porque são pessoas que a gente sabe que pode contar, são pessoas que a gente gosta muito, que a gente tem um carinho muito especial. E a prova de que eu realmente estou muito desconectada é que, gente, eu não fiz um registro, a gente não tirou uma foto com eles, nada assim.
E eu tirei uma foto antes do kitzinho só pro Bruno ver assim como tinha ficado o kitzinho que a gente montou. Mas mesmo assim foi um tempo bem vivido e foi um tempo muito bom, de qualidade mesmo. Fevereiro também não foi um mês que eu consegui treinar tanto na academia aqui do prédio. Eu fiz mais treinos em casa por conta da nossa rotina, como eu dependo do Bruno para conseguir descer e treinar, para ele ficar com a Sara. Os nossos horários esse mês não fechou tanto, mas ainda assim eu me esforcei para treinar em casa. Eu já compartilhei aqui também que eu tenho feito exercícios em casa mesmo, daí eu coloco ali, tem um canal que eu tô acompanhando assim, eu tenho gostado bastante. E também é legal porque a Sarah tá junto, então ela veio treinando, ela se anima e ela quer fazer. Até ontem eu fui fazer o treino e daí eu meio que não estava tão afim assim. E ela tava muito empolgada, então ela meio que me arrastou assim ontem. Então tem sido bom também, né? Dar esse exemplo pra ela de que é importante sim a gente cuidar da nossa saúde, né? Do nosso corpo, é o corpo que o Senhor nos deu. Então a gente precisa sim cuidar e se esforçar e ser um bom mordomo, né? Daquilo que o Senhor nos deu, que é o nosso corpo. Então eu tenho me esforçado tanto para treinar por mim, assim, mas também pra incentivar ela, assim. Então tem sido bem gostoso, assim, por mais que nem sempre eu consiga estar 100% focada, mas eu tenho me esforçado nisso e cada vez mais eu quero continuar caminhando para esse lugar mesmo, né? De cuidar da saúde, do corpo. Eu até compartilhei também que nós, como família, estamos nos alimentando muito melhor, então isso também tem ajudado bastante. Quando eu estava grávida da Sara, eu enjoei muito de doces, assim, então eu fiquei mais pro salgado. E tem uma época da minha vida que eu era muito formiga, assim, pra torta de bolacha, bolos, sabe, decorados. E aí, depois da gestação da Sara, o meu paladar mudou muito. E agora, na gestação do Samuel, eu também tenho sentido muita diferença. Eu tenho preferido as coisas mais salgadas mesmo, sabe? Então, por exemplo, o café eu já tomava sem açúcar, né? Mas eu ainda tomava suco, suco natural, né? E agora, mesmo suco natural, assim, que eu faço em casa, eu já retirei o açúcar também. Então, eu tenho aproveitado que a Sara ainda não toma suco, né, com açúcar. Então eu aproveito e eu já faço pra mim, pra ela, e isso tem sido bom. Então eu até compartilhei com o Bruno, vou aproveitar que o Samuel já tá mudando meu paladar pra manter esses hábitos mais saudáveis, né? E diminuir o açúcar também é algo que eu sinto refletir muito, assim, no corpo, assim, questão de disposição, de inchaço, enfim, de várias coisas. E falando em comida também, foi um mês que fazia muito tempo que eu não comia a minha comida preferida. E pra quem não sabe, a minha comida preferida é poke, que é uma comida havaiana que tem frutas, tem saladas, enfim, tem proteínas, ele tem uma combinação e eu gosto muito, de verdade, muito. É a minha comida preferida. Eu acho que eu ficaria o resto da vida comendo poke e eu não ia enjoar. Mas claro, né, gente, também tem aqueles perrengues da vida, né? Então teve uma semaninha ali que a Sarah ficou bem malzinha do nada, assim, com um resfriado, uma febre. Então, criança com febre é uma outra tensão, né? Então foi aquela semana que já bagunçou toda a rotina, o sono, a alimentação. Então foi uma semana totalmente diferente, um tanto mais cansativa. Eu até falei pro Bruno, assim, que nos últimos dias eu tenho me sentido mais cansada emocionalmente, assim, por conta de algumas coisas que aconteceram. E aí, o nosso emocional fica mais cansado, né? E é importante a gente discernir isso, se é um cansaço físico, mental mesmo, emocional, né? Pra conseguir ter esse autoconhecimento nosso, né? E de levar isso pro Senhor. Eu sou uma pessoa que eu percebo que às vezes eu quero ainda meio reprimir aquilo que eu tô sentindo, e isso acaba que não é saudável, né? Então a gente precisa ter esse autoconhecimento de identificar o que que nós estamos sentindo, por que nós estamos sentindo. Então o Senhor trabalhou muito comigo esse mês de fevereiro, assim, sobre identificar aquilo que eu estou sentindo e levar para Ele, né? E conseguir dar nome para aquilo que eu tô sentindo, se eu tô frustrada, se eu tô ansiosa, se eu tô preocupada,
ocupada. Muitas vezes a gente prefere desabafar com outras pessoas e a gente pode, né? É importante a gente ter pessoas para conversar, mas às vezes a gente tem algum problema e a gente nem leva para Deus ainda. Você ministrou muito sobre isso, assim. A gente precisa buscar soluções nos lugares corretos mesmo. Em fevereiro também foi um mês que eu tentei fazer mais atividades manuais, que é algo que eu gosto, é algo que me faz bem. E como faz um tempinho que eu não tô mais fazendo Bible Journaling, né, que é colagem na Bíblia mesmo, no devocional, enfim. E a minha meta é atualizar o Baby Journal da Sarah, né, que é o álbum dela, que tá atrasado já faz um ano, que eu realmente não colei mais foto, não escrevi mais nada. Fui anotando no bloco de notas e eu precisava atualizar. Então eu consegui já separar as fotos, já fui pra gráfica, já imprimi, cortei, mas ainda não consegui sentar para escrever, para colar. Então esse mês de março uma das metas é atualizar, né? Terminar essa parte de colagem, de escrita, para depois ter um outro baby journal ali para começar e dar continuidade com o da Sarah, né? E é algo que também faz bem, assim, faz bem pra minha mente, faz bem pro meu corpo, eu me desconecto, né? Um pouco também. Então eu gosto bastante. E eu aproveitei também essa vibe, né, de fazer uma coisa mais manual. Eu fiz os quadrinhos para decorar o quarto das crianças. Então eu fiz 3 artes, eu já tinha as molduras que foram, né, 3 molduras que eu usei lá quando a Sarah nasceu. Eu tinha feito uma arte à mão, pintada mesmo. Mas dessa vez eu montei no Canva, do zero, assim, uma arte bonitinha, pra combinar com o quarto, enfim. E aí eu já imprimi também e o Bruno já colocou na parede e eu gostei bastante do resultado. A Sarah gostou bastante também. Tem outras coisas que a gente ainda precisa arrumar, né? Não só no quarto das crianças, mas no apartamento ainda de modo geral. No quarto das crianças ainda faltam aquelas prateleiras para organizar os livros ali que eu leio, né? À noite, antes de dormir, enfim. Mas aos poucos as coisas vão acontecendo, né? Aí eu cortei o cabelo também, eu acho que esse foi um grande marco do mês de fevereiro. Acho que mulher tem isso nessas estações que quando tá sentindo mudança, quer externar, quer cortar o cabelo, quer pintar. Então, como eu não podia pintar, eu acabei cortando e eu tenho gostado bastante, assim, tá bem prático mesmo, tá, como eu falei no vídeo passado, né? Eu consegui fazer com que os caixas ficassem mais visíveis, assim, né? Então eu gostei bastante do resultado. Ainda tô me adaptando um pouco, mas eu gostei bastante. Essas são as atualizações do mês de fevereiro. E eu não sei como foi o seu fevereiro, mas que a gente possa ir para março, ou melhor, continuar, né? Porque o mês já começou. Que a gente possa continuar o mês de março com os olhos fixos em Jesus, sabendo que independente da tempestade, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. E os nossos problemas não mudam quem ele é. Mas os nossos problemas, as nossas aflições, são oportunidades, né? Para o Senhor forjar o nosso caráter e, acima de tudo, fazer com que nós sejamos mais parecidas com Cristo. Que você tenha um mês de março super abençoado. Tchau e até o próximo vídeo.